Continuação da leitura do livro do Marcelo Gleiser, A Simples Beleza do Inesperado. Liberdade ao se prender. Assim que eu terminei minha apresentação, eu fui direto ao hotel encontrar o meu guia, o Alexandre Bertolucci, que, quem sabe, um parente distante do ilustre diretor de cinema. Seus avós emigraram da Itália no início do século XX, parte de um enorme êxodo de europeus, especialmente italianos e alemães, para o sul do Brasil. Sabemos bem o resultado da mistura desses imigrantes com os descendentes de africanos, índios e portugueses. Uma cultura rica e variada e muita gente bonita. Moreno, de uns 40 anos, o aperto de mão do Alexandre era o seu cartão de visita, que dizia que era alguém que preferia estar parcialmente submerso nas águas de um rio do que atrás de uma escrivaninha no escritório. Um entusiasta da pesca fly é certamente uma figura excêntrica no Brasil. Fiquei olhando para ele, meio desconfiado, como se admirasse essa criatura bizarra, como aquelas que vemos nos gabinetes de curiosidades que europeus gostavam de colecionar no século XVIII. Como esse sujeito se transformou num mestre desse tipo de pesca no Brasil? Deixamos Porto Alegre em torno das 22 horas. Olhei para o céu e constatei a presença de algumas estrelas lutando contra o clarão do neon urbano. Bom sinal. São José dos Ausentes é famosamente fria. Alguns dizem que é o lugar mais frio do Brasil. A uma altitude de 1.200 metros na Serra Gaúcha, quase na fronteira com Santa Catarina. Mesmo que o frio dos trópicos não se compare aos que sentimos onde vivo, a temperatura cai para 20 graus negativos com frequência no inverno. Entrar no rio, quando a temperatura ambiente é de 6 graus, não é uma das coisas mais agradáveis, mesmo com roupa impermeável. Mas para esses pioneiros da pesca fly por aqui, é isso ou nada. A truta assim demanda, já que é ativa quando a temperatura da água está entre 10 e 20 graus Celsius. Por outro lado, como truta é truta, essa temperatura é apenas uma indicação, não é uma regra absoluta. Existem diferenças dependendo da espécie. Por exemplo, nos Estados Unidos, a truta de riacho, a brook trout, e a corta-pescoço, a cutthroat trout, se alimentam a temperaturas mais baixas, mas qualquer que seja a truta, seu metabolismo desacelera a temperaturas baixas e seu apetite deixa de ser tão voraz. Então sempre eu levo um termômetro para testar a temperatura da água antes de começar. Não que eu desistisse de pescar se estivesse muito gelado ou muito quente. Porém, se não pegasse nada, poderia culpar a temperatura e não a minha ineptidão. A água do rio Silveira atinge temperatura ideal para as trutas entre março e outubro, sendo julho o melhor mês, bem no inverno. Felizmente eu estive lá no final de outubro, quando o frio estava no fim. Aliás, nosso problema era o calor, que já era demasiado. As trutas detestam água quente. Mais do que detestam, elas morrem quando a temperatura da água passa de 27 graus. Como eu já testemunhei com o coração partido. Muito triste ver essas belíssimas criaturas descendo rio abaixo de barriga para cima. Eu não veio ninguém pescar nas últimas 2 semanas, disse Alexandre. As trutas vão estar implorando para serem pegas. Bem, tomara que sim, respondi entusiasticamente. Mas antes temos que chegar lá. Prepara-se para uma longa viagem. Logo eu percebi que Alexandre não estava brincando. Só fomos chegar à pousada Potreirinhos às 3:30 da manhã, exaustos, porém felizes. A estrada parecia um campo minado, com pelo menos 80 quilômetros de terra batida e muita lama no final. Para aumentar o estresse, as chuvas torrenciais da semana anterior haviam destruído uma ponte, o que nos forçou a atravessar um rio relativamente grande, rezando para o carro não parar no meio. Ainda bem que não choveu muito ontem e hoje, disse Alexandre. Caso contrário, teríamos que pegar outro caminho, um desvio enorme. Sem brincadeira, na última vez que eu tentei atravessar o rio, meu carro me deixou na mão. Era óbvio que, ao menos para meu guia, isso era parte da diversão. Pesca com aventura, imagine só. Concordei em silêncio, aliviado pelo rio, que resolveu nos deixar passar. A última coisa de que eu precisava naquela madrugada era ficar empacado dentro de um Volkswagen Fox no meio de uma correnteza. Havia planejado dar uma dormida no caminho, descansar após um dia louco, que começou
num voo de Salvador às 5:30 da manhã. Quem dera, minha cabeça não parou por um segundo, excitada com o que estava para acontecer. Um dia inteiro num rio cheio de trutas. E ainda por cima no meu país, pesca fly em português. Aí estava algo que eu nunca havia imaginado que iria fazer. Em termos práticos, a profundidade onde encontramos as trutas depende também da temperatura da água. Quanto mais fundo, mais fria a água. Então, o que significa que em dias mais quentes é melhor lançar em lugares profundos. Acordei às 6h45, se é que eu dormi, pronto para o dia. A pousada estava surpreendentemente cheia, mas não de pescadores. O ecoturismo pegou firme na região e um ônibus havia acabado de chegar, trazendo um grupo de turistas que iriam passar o dia explorando as belíssimas colinas, rios e cachoeiras do Vale do Silveira. Da minha cama eu podia ver os raios de luz explodindo contra as rachaduras da janela de madeira. Ótimo! O perfume de café coado no filtro de pano, pão fresco e bolo de milho, ainda quente, nos chamava. Fomos quase correndo ao refeitório, como duas crianças prestes a entrar na Disneylândia. Toda vez que vou pescar é como se fosse a primeira vez. Sempre diferente, disse Alexandre. Seus olhos sicilianos em alerta geral. O meu guia havia encontrado seu paraíso, sua forma de veneração, e queria dividir isso comigo. Embora muito diferente do Jeremy, sabia que seria um excelente mentor. A única coisa que os dois tinham em comum era a paixão absoluta pela pesca fly. Após um farto café da manhã, preparamos nosso equipamento. Dessa vez havia trazido minha roupa impermeável e minhas botas. Eu queria evitar novas desavenças e pés molhados e frios. Além disso, a pesca fly continua sendo uma atividade raríssima no Brasil. Não existiam lojas que vendiam equipamento adequado aqui em 2007. Hoje já existe algo, especialmente pela internet ou em lojas especializadas em pesca, como a Sugoi Big Fish, sob o nome de Pesca Fly, Sugoi. Então, mas em 2007 tudo era ainda improvisado e os meus materiais e equipamentos eram usados e reusados. Botas americanas ou inglesas eram e continuam sendo uma preciosidade. Orvis, um grande fornecedor americano de equipamentos de ótima qualidade, é uma espécie de divindade por aqui. O sol estava forte já às 7:30 da manhã, a temperatura em torno de 26 graus. Vai ficar um forno isso aqui hoje, disse Alexandre. Mas não se preocupe, a água ainda vai estar fria. Olhei ao redor. O rio Silveiro corta o seu vale como uma faca afiada, um vale que mais parece um cartão postal. Colinas verdejantes, picos de granito à distância, uma paisagem quase exagerada em sua exuberância. Um esbanjo de natureza, especialmente quando comparada aos contornos sombrios e despojados de Cúmbria, na Inglaterra. Pesca fly tropical. Viva o paradoxo. Caminhamos até o rio, que fica convenientemente perto da pousada. Não muito largo, perfeito como se num manual de instrução. Pedras grandes, aqui e ali, criando correntezas mais rápidas e outras mais lentas e fundas. Locais perfeitos para que as trutas se escondam, esperando que a corrente traga a comida até elas. Alexandre trouxe 2 varas, uma muito leve, peso 2, e outra peso 4. Eu peguei a peso 4 para mim, porque era bem mais difícil de manejar. Alexandre preparou a isca, uma ninfa com uma pequena conta dourada na cabeça e outra caindo dela, que chamou de pâncora. Uma coisa vermelha e felpuda que imita um pequeno molusco de rio que as trutas amam. Pâncora não falha nunca, disse Alexandre. O preparo das linhas e das iscas demorou quase 5 minutos, bem longo, porque meu pobre guia não tinha uma dessas líderes super convenientes que compramos aqui nos Estados Unidos, cujo diâmetro vai afinando ao longo do comprimento. Teve que fazer uma ligando linhas de diâmetros diversos, da mais grossa para a mais fina, até chegar a 0,16 centímetros de espessura, que ele usou para firmar suas 2 iscas de tamanho 12. Lança lá, instruiu Alexandre, apontando para a margem oposta, onde a correnteza havia chegado a uma condição quase estacionária, bem debaixo de uma grande árvore. Mais fácil falar do que fazer. Primeiro, tinha que me habituar com a nova vara, bem diferente da minha peso 6, ou mesmo para o peso 5 do Jeremy.
Parecia estar segurando um tubo feito de ar. Mas na terceira tentativa eu atingi o local exato. A vara dobrou quase que instantaneamente. Fisga! Gritou Alexandre. Girei a vara para trás com força, segurando a linha. Seria possível isso? E uma truta no meu primeiro lançamento, que funcionou? Mesmo cometendo erros com a posição da vara e controle da linha, eu não consegui perder essa. Minha primeira truta arco-íris tropical era pequena, mas perfeita, ávida pela sua pâncora. Poxa, muito bom, disse Alexandre, mas tente ser um pouco mais delicado da próxima vez. Um peixe maior não será assim tão fácil de manejar. Palavras proféticas. Eu dei 2 passos, rio abaixo, e lancei na mesma direção. Após meros segundos, um puxão violento arrancou a linha da minha mão. A vara dobrou no meio. Essa era bem grande. Com o coração aos pulos, comecei a recuperar a linha. A truta protestou contra a minha ação, sem entender quem controlava o seu destino. Desceu a corrente, esticando a linha ao máximo, e de repente saltou fora d'água, sacudindo o corpo dourado contra o sol. Isso era a pesca-fly de verdade. Então eu fui atrás, tentando me equilibrar precariamente nas pedras submersas. Foi demais para mim. Emocionado com a intensidade do momento, comecei a perder o controle da linha e baixei demais a vara. Levante a vara bem alto, gritou Alexandre ao longe. Tentei, mas quando recuperava um pouco a linha, a truta insistia em ir para o outro lado. A vara estava tão dobrada que parecia que ia quebrar. A linha estava esticada demais. Então, afoito, eu esqueci que linhas arrebentam, especialmente as mais finas, ligadas à mão. Após uns 3 minutos desse vai e vem, a truta escapou. Tinha pelo menos uns 2 quilos, talvez mais. Você não pode pescar assim, protestou Alexandre, tão desapontado quanto eu. Deixa o peixe nadar, dê espaço para ele, solte a linha. Isso vai cansando o bicho aos poucos. Então eu aprendi, a duras penas, uma das lições mais importantes da pesca fly, algo que raramente ocorre na pesca comum, com seus molinetes pesados e linhas grossas. Não recupere a linha feito um louco, girando a carretilha como se nada houvesse do outro lado. Dê espaço para o peixe, construa uma relação com calma. Esses são os momentos mais preciosos da pesca. Quando pescador e peixe, com intenções antagônicas, são unidos pela linha. Lembrei-me do meu primeiro amor, uma linda menina chamada Annette, e de como a assustei com a intensidade das minhas emoções de 16 anos. Estava tão apaixonado que eu sufoquei a moça, que fugiu corrente abaixo, tentando livrar-se do meu anzol. Às vezes queremos tanto alguém que perdemos o controle, pondo uma pressão na relação que acaba por destruí-la. Se você ama alguém, deixe-a livre. Diz Sting numa canção. If you love somebody, set them free. Esse equilíbrio é muito difícil, querer ter alguém perto e ao mesmo tempo dar espaço para que a pessoa seja ela mesma. Amantes e pais sabem muito bem disso. Essa experiência me fez pensar na pesca fly como sendo um jogo de sedução, um dar e receber, uma metáfora para o amor. Se você tenta trazer o peixe para perto, ele tentará escapar para longe, com intensidade proporcional à sua. Se você quer o peixe perto, primeiro precisa deixá-lo livre, ao menos deixá-lo pensar que está livre, mas cuidado com a linha, liberdade demais e o peixe escapa. Então logo o peixe para e deixa você recuperar um pouco de linha. Aos poucos, com paciência, você terá ele do seu lado e poderá retirá-lo da água cuidadosamente com uma rede. De qualquer forma, a lição é: seja gentil. A pesca não é um cabo de guerra com peixe. Se você puxa a linha com muita força, o peixe irá lutar com a intensidade redobrada para recuperar a sua liberdade. Se você insistir e o peixe for um lutador, irá pular, sacudir o corpo e a cabeça até se livrar do anzol, ou conseguirá arrebentar a linha, deixando você de mãos vazias. Na pesca e nas relações, a sedução é um jogo de dar e receber, não uma imposição. O outro é o outro, com seus próprios sentimentos e modo de amar. Quem não vê o outro não sabe amar. Uma questão que sempre me vinha à mente é se o peixe sente dor com o anzol na boca. Os especialistas debatem até hoje essa questão. Alguns argumentam que os peixes não têm a capacidade neurológica para a conscientização da dor. O que atribuímos à dor é baseado num critério humano que não se aplica a um peixe. Ao menos essas são as conclusões do estudo.
conduzido por J.D. Rose, R. Arlingaus e Stephen C. Wine, publicado na revista Fish and Fisheries de 2012. Para outra opinião, consulte um link animalstudiesrepository.org/Annie M. Sant. Perder aquela truta me ensinou a respeitá-la. Ela não escapou para se zombar de mim. Como poderia? Escapou porque, na minha gana de conquista, eu esqueci de respeitar seu espaço, sua liberdade. Dela eu aprendi que apenas nas relações mais verdadeiras a liberdade coexiste com a devoção ao outro. Alexandre emendou a linha, usando outra pâncora como isca. Lancei e em alguns momentos tinha outra truta na mão. 3 trutas em 3 lançamentos. Nunca havia visto isso em minha curta experiência com esse tipo de pesca. Mesmo assim, aprendi muito, em particular a respeitar o peixe do outro lado da linha. Peguei 3 trutas em 15 minutos, mas minha inexperiência fez-me perder a mais especial delas. Só aprendendo com humildade, e estava aprendendo, que era o que importava.